Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, prazer para nós estarmos uma vez mais reunidos para estarmos ministrando as lições da Escola Bíblica Dominical, essa pré-aula que tem edificado muito, tem ajudado muito a muitos professores, né? E nós estamos estudando neste trimestre, nesse segundo trimestre do ano de 2025, sobre o Verbo que se fez carne. Então, nós estamos estudando o Evangelho de João, né? E a cada aula nós estamos vendo uma lição específica, uma lição prática para as nossas vidas, e não será diferente. A lição de domingo, ela vai tratar sobre uma lição muito prática, muito importante para todo cristão, né? Para a igreja em si, que é a lição aprendida no capítulo 13 de João, que é a lição da humildade, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, né, que é o modelo maior de humildade. Nós vamos então aprender na aula de domingo sobre esse tão importante episódio na vida do nosso Senhor Jesus, né? No final de sua vida, né, no final de seu ministério, antes, né, de ser entregue para ser sacrificado como uma ovelha muda perante seus tosquenejadores, né? Ele deu-nos o maior exemplo da sua missão nessa terra, que era a missão de servir o próximo. E aí nós vamos, a partir do exemplo de Jesus, extraindo algumas lições práticas para as nossas vidas. Então, a lição de domingo, irmãos, ela se encontra em João, capítulo de número 13, versos 1 a 10, e tem como foco explicar que submissão e serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, três palavrinhas que se destacam aí nessa verdade prática, né? Submissão, serviço e grandeza. E aí nós vamos estudando a lição e extraindo lições sobre essas três palavras, né? Qual que é a principal característica de um cristão, né? O que nos mostra, o que evidencia que nós somos cristãos, né? O mundo olha para nós e diz, ali vai um cristão, por quê? Qual que é a evidência disso? Qual que é a principal característica de que nós somos cristãos? Está relacionada ao nosso comportamento de submissão, de serviço e também esse conceito de grandeza, né? O mundo tem um conceito equivocado de grandeza. O reino de Deus é completamente diferente, né? Quem é grande no reino de Deus? Esse ponto nós vamos estar vendo, né, lá no final da nossa aula, que é o terceiro ponto, né? Onde nós vamos abordar sobre grandeza. Quem de fato é grande no reino de Deus? E aí nós vamos entender que aquele que é grande no reino de Deus não é quem está nos holofotes, quem é conhecido no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, né? Os grandes pregadores, os grandes teólogos. Não, o conceito de grandeza não está relacionado a holofotes, a quem está em evidência, quem está aparecendo, mas é o completo oposto. Quem é grande é aquele que se faz pequeno. Quem é grande é aquele que serve os seus irmãos. E esses conceitos nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, tendo em vista o capítulo 13 de João. E aqui é importante já enfatizar ao professor, leia todo o capítulo 13 antes de ler a revista. Comece a perceber as palavras de Jesus, as expressões que Jesus usa, as atitudes de Jesus no capítulo 13 de João, e comece a pontuar e tirar lições, porque tudo o que nós vamos tratar aqui está relacionado com a atitude humilde de Jesus neste capítulo. Ok? Então é importante que o professor dê uma passadinha, leia todo o capítulo 13 e comece a extrair essas lições aí.
antes de ir para a revista. Amém, irmãos? Então, o esboço da nossa aula de hoje, nós vamos ter 3 pontos aí. Primeiro ponto, uma história real sobre humildade. Segundo, humildade implica autoconhecimento. E terceiro, humildade versus ostentação. E aí nós vamos fazer a nossa conclusão. Então, são esses os 3 pontos da nossa aula de hoje. E antes de nós darmos introdução à nossa aula, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos livre de todo mal. Senhor Jesus, graças te damos, te pedimos, ó Pai, capacita-nos e orienta-nos, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Se conosco, nos livre de todo mal e abra o nosso entendimento para compartilharmos a tua palavra e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Muito bem, o capítulo 13 de João apresenta Jesus como o lava-pés. Quem era o lava-pés? Era o escravo, era o servo, o doulos da casa, que ficava responsável por servir aqueles que vinham convidados do dono da casa, aqueles que vinham ali para prestigiar o dono da casa. Então, o lava-pés era um escravo que tinha a responsabilidade de lavar os pés dos viajantes, que geralmente chegavam bem sujos, porque as viagens daquele período eram em desertos e eram feitas em grande parte a pé. Então, o pé dos visitantes chegavam bem sujos e era a função, então, do lava-pés, do escravo, de limpar, lavar os pés. E aí Jesus, ele dá o exemplo máximo do que é ser um servo de Deus, de servir o próximo. E com o seu exemplo, nos ensina a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Esta lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, tudo isso nós vamos estar refletindo a partir do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história real sobre humildade. Primeiro aí o lava-pés. Toda essa passagem transmite para nós uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. Esse episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. Nós vemos lá em João capítulo 13, verso 1. Quando ele celebrou a última ceia pascal com seus discípulos. Nesta ceia, Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor. Diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra ela é fantástica. Amou-os até o fim. Então, Jesus demonstrava esse amor para pessoas que eram imperfeitas. Pessoas, por exemplo, como João, que era cognominado Boanerges, junto com Tiago, seu irmão, que era o filho do trovão. Pessoas como Pedro, que o negou 3 vezes. Então, Jesus ele demonstra aqui o seu caráter humilde e amoroso também. Então, esse episódio em específico estava próximo à sexta-feira da Páscoa, o dia em que o Senhor Jesus seria morto, crucificado. E aí, nesse contexto, Jesus, sabendo que já havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele quis agora dar o exemplo máximo do que ele havia ensinado em vida. Por exemplo, em Marcos 10, ele vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus já vinha falando sobre o seu ministério,
a sua missão na terra, que era de servir e não de ser servido. Agora, para exemplificar na prática, não mais numa teoria, mas na prática, ele vai ensinar os seus discípulos o que é de fato servir, o que é de fato servir o próximo. E através dessa ilustração prática, Jesus vai ensinar também sobre grandeza, de quem de fato é grande no reino de Deus. Então são muitas as aplicações que nós vamos estar fazendo na aula de domingo. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então nós vemos que a principal característica que o cristão deve desenvolver é a característica do serviço humilde, do lavar os pés, né? De considerar o outro com honra. Essa é a principal lição que Jesus quer nos transmitir aqui. O segundo ponto, o segundo subponto, né, é o desenvolvimento da história. No capítulo 13, Jesus cingiu-se, ou seja, estava pronto, né? Amarrou a sua roupa, amarrou, né, as orlas das suas vestes para que ele pudesse estar pronto para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Era uma forma de bem trato com os visitantes. Como eu disse, a maioria dos visitantes vinha de uma longa distância, tendo que percorrer essa distância a pé, né? Então, quando se chegava no destino, já se chegava cansado, com os pés sujos, e aí nesse ambiente o dono da casa tinha ali o lava-pés, que era o escravo, que tinha a responsabilidade de lavar os pés dos convivas, né, dos convidados. E Jesus, sabendo disso, quando chega nessa residência para a ceia, ele verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. E aqui a gente já pode tirar muitas aplicações. Não tinha nenhum servo. É a primeira aplicação. Segundo, nenhum dos discípulos se disponibilizou. Às vezes Jesus poderia estar pensando, eu falei tanto sobre serviço, sobre servir o próximo, imagino que um deles vá se disponibilizar a lavar os pés. Mas nenhum deles se disponibilizou. Em terceiro lugar, Jesus teve de se disponibilizar. Quando faltava servos, Jesus precisava demonstrar o que é ser um servo de Deus. E graças a Deus por isso, ele nos dá o exemplo de lavar os pés, de servir o próximo, né? Como ele próprio diz, assim como eu vos fiz, lavei os vossos pés, façais vós também, né? Então Jesus, ele quis nesse episódio em específico dar-nos o exemplo de humildade e serviço ao próximo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos primeiro, para demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava. Nós voltamos lá no verso 1 que eu li. Ele os amou até o fim. Em segundo lugar, para prenunciar, isso é, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz. Ele voluntariamente se entregou, né? Ele se entregou de maneira voluntária. Em terceiro lugar, para transmitir a verdade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. E, em quarto lugar, para corrigir o desejo errôneo dos discípulos de ser grande, ou seja, ser o primeiro acima dos outros. Então,
esses foram os motivos pelos quais Jesus lavou os pés dos seus discípulos, para lhes transmitir ensinos práticos sobre como eles deveriam se portar uns com os outros, né? O terceiro subponto, irmãos, a mudança de paradigma. Jesus demonstrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. O cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente ensinados pelos seus seguidores. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com esse evangelho fajuto que está sendo pregado em algumas igrejas, que ensina que eu não preciso servir, que eu fui feito para ser cabeça e não cauda, que eu tenho que alçar voos como uma águia e não ficar na superfície, no básico. Essas ideias que vêm de uma teologia coach, de uma dita teologia de uma confissão positiva, não deve ter espaço em nosso meio. Aqui não há ninguém grande a não ser Jesus. Nós todos somos servos. Ele é o Senhor. E ele, sendo o Senhor, nos deu o maior exemplo de serviço. Então, o cristianismo, que é de fato eficaz, ele ensina esses pilares para a cristandade, que é o serviço, o amor e a submissão, né? Devemos seguir o exemplo do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. E eu peço que o irmão coloque para nós, Mateus capítulo 11, eu quero ler também o versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está falando aqui de sofrimento, de aflição, de cansaço, de sobrecarga, e ele está falando também de um jugo. O que era o jugo naquele contexto? O jugo era uma peça de madeira, né, uma estaca, por assim dizer, de madeira, que as mulheres daquele período usavam para transporte de vasos com água. Elas iam a uma distância longa, né, enchiam seus vasos de água e aí colocavam nos dois lados para poder transportar aqueles vasos de água até a sua casa. E aí Jesus está falando aqui num contexto de pessoas que estão cansadas de carregar o seu próprio fardo, de carregar o próprio peso, por isso sobrecarga, estão cansadas. E aí Jesus fala: vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio do Senhor ele vai tirar aquele jugo pesado, aquele fardo. Claro, aqui é uma referência direta e clara ao pecado. Ele vai tirar aquele fardo pesado, mas não vai ficar sem jugo, não. O jugo de Jesus, ainda que seja leve, que seja o fardo seja suave, o jugo leve e tudo mais que nós conhecemos esse texto, ainda tem jugo, né? O jugo só vai ser trocado. Antes era o jugo do pecado, que nos trazia sobrecarga e cansaço. Agora é o jugo de Cristo. Então, Jesus fala de jugo aqui suave e fardo leve, em um contexto de sobrecarga e cansaço. Jesus quer, com isso, ensinar que uma vida sujeita ao seu senhorio, olha só, não mais sobre o senhorio do pecado, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 14, né? Ali ele apresenta alguém que está debaixo do jugo do pecado. Se o irmão puder colocar para nós, Romanos 7, 14. Ali Paulo desenha nas entrelinhas a pessoa que está debaixo do jugo do pecado. Romanos 7, 14.
Romanos, capítulo de número 7, o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Carnal aqui, Paulo está fazendo referência não à carne física, mas ao corpo mortal, à natureza pecaminosa. Não à carne que é aparente, mas a uma carne espiritual. Ok? A natureza pecaminosa. E ele ainda vai concluir dizendo, vendido sob o pecado. A expressão vendido aqui no grego traz a ideia de escravo, de alguém que está debaixo do senhorio do pecado. Então, essa é a pessoa que está debaixo do fardo do pecado, do jugo do pecado. E aí Jesus quer tirar aquele jugo. Jesus quer transformar, tirar e colocar no lugar um jugo que é leve e um fardo, um jugo que é suave e um fardo que é leve. Não é mais pesado, é suave, é leve. Que é do quê? Do seu senhorio. Cristo como Senhor e nós como seus servos. Ainda que tenhamos que levar o seu jugo, é mais leve. Podemos confiar nossa vida ao Senhor, pois Ele nos promete, primeiro, eu vos aliviarei, e segundo, encontrareis descanso para a vossa alma. Que coisa gloriosa. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui em linhas gerais e práticas, deixe que a sua vida seja mudada de senhorio. Você não vai ser mais escravo do pecado. Agora você vai ser servo de Deus. Tome o jugo e o fardo de Jesus. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Pois muito bem, irmãos. O segundo ponto, a humildade implica autoconhecimento, né, conhecendo a própria natureza. E Jesus tinha essa plena consciência de quem Ele era. Né? Entendia o seu papel e sua relevância como Senhor e Mestre. João 13:3, se o irmão puder colocar na tela para nós. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha só a consciência de Jesus aqui. Tudo foi depositado nas mãos. Ele iria voltar para Deus. Então ele tinha consciência plena de quem ele era e de sua missão. Ele tinha esse autoconhecimento. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então nós vemos aqui a consciência plena de que Jesus, ele tinha uma missão e ele sabia disso. Né? Ele sabia, ele tinha uma autoconsciência de sua própria natureza. Nesse contexto, Jesus trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, né? De um simples escravo, de um doulos. É essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e nos humilhar. Preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. E essa é uma verdade muito forte, irmãos. Nós temos essa dificuldade de nos submeter. Nós queremos sempre estar com a razão, sempre estarmos certos, né? E tem pessoas que vão até a última consequência para defender que está com a razão. E quando, na verdade, nós precisamos nos humilhar, sofrer o dano, na linguagem de Paulo, sofrer o dano e seguir o exemplo de Jesus. Eu vos dei o exemplo de serviço, de humildade. Né? Como Paulo diz, nós devemos
tentar de todas as formas, no que depender de nós, ter paz com todos. Ok? O exemplo deixado por Jesus é o segundo subponto. Não busco a minha vontade, mas a de meu Pai que me enviou. Aí faltou o complemento, irmãos. A compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus torna o episódio ainda mais profundo. Oh, glória! É verdade. Nós vermos que ali não está falando um homem qualquer, ali está falando o Filho de Deus, o Deus encarnado, né? O Emmanuel, o Verbo que se fez carne. Ali está falando do Verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo. Como diz, né, o texto de João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, entender isso, que Jesus, ele é Deus encarnado, e agora, sendo o maior ser, ele vai se fazer o menor dos servos, o menor dos escravos, que era o responsável por lavar os pés. Era um ato humilhante naquele período, tanto é que era só feito por escravos. E aí a gente entende melhor por que Pedro não quis que Jesus lavasse os pés dele. Porque na visão de Pedro, Jesus estava se humilhando. Jesus estava agindo como um escravo, e ele sendo Senhor e Mestre, como o próprio Jesus vai dizer isso, ele sendo Senhor e Mestre não poderia estar fazendo aquilo. E é por isso que Pedro vai negar, não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Porque na visão de Pedro, Jesus estava se humilhando, Jesus estava descendo a um nível, o menor dos níveis, e era de fato isso que Jesus queria. Jesus queria mostrar que quem é o maior deve servir a todos. Quem é o maior no reino de Deus? Esse deve servir a todos. Então a grandeza no reino de Deus não está relacionada a crescer para cima, mas crescer para baixo. Parece contraditório, paradoxal, mas é a verdade. Quem é grande no reino de Deus é aquele que mais serve. Aquele que é menor, é aquele que se submete, que honra o próximo. Esse é o princípio que nós aprendemos no exemplo do nosso Senhor aqui. Não deveria ser tão difícil servir uns aos outros. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e cultivo aí da humildade. Aqui que entra um paradoxo e uma ideia contraposta. Enquanto Jesus sabia bem quem ele era, como Filho de Deus, como o enviado pelo Pai para resgatar a humanidade, Jesus tinha uma plena consciência de quem ele era. Por isso, servir não seria algo humilhante. Por isso, lavar os pés dos discípulos não seria algo humilhante, porque ele tinha plena consciência de quem ele era, de sua natureza. A nossa consciência ela é afetada pelo pecado. Quando nós agimos de maneira a nos submetermos a alguém, muitas das vezes nós pensamos que isso é humilhante. Por quê? Porque o pecado afeta a nossa mente. A nossa consciência é afetada pelo pecado. E aí nós pensamos, não, isso é humilhante, eu não vou servir aquela pessoa, eu não vou fazer isso porque eu vou estar me humilhando. E aí o pecado vai afetando a nossa mente, vai nos atrapalhando, quando na verdade o que Jesus quer é justamente que nós sirvamos uns aos outros no temor do Senhor, conforme na linguagem de Paulo. Até aquele que traz um copo de água vai receber galardão. Ou seja, é um serviço prático, é um serviço básico que nós fizermos para o próximo, nós vamos receber galardão.
a própria ideia do galardão está relacionada ao que nós fizermos ao próximo, às obras que nós fizermos. Então nós precisamos recapitular na nossa mente quem nós somos. Entendermos que nós somos filhos de Deus, adotados por Ele pela graça e pelo amor do Senhor. Então, se nós somos filhos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que é o Filho de Deus, e servir uns aos outros. Então, nós precisamos mudar a nossa consciência, deixar de ser guiado pelo pecado, por uma consciência pecaminosa, depravada, e ser guiado por uma consciência renovada pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo faz o apelo em Filipenses 2, 5 e 6. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Que coisa gloriosa. Tenhamos esse mesmo sentimento, o sentimento do kenosis, do esvaziamento. Nosso ministério deve ser pautado no princípio do kenosis. A palavra kenosis traz a ideia de se esvaziar, literalmente como um copo derramando a sua água. Essa ideia de se esvaziar, de se humilhar. E ali nós vemos a tríplice humilhação de Jesus. Primeiro, ele se humilhou abrindo mão do seu direito de ser igual a Deus. Ali não quer dizer que Jesus abriu mão da sua natureza, da sua divindade, mas que Jesus abriu mão dos seus direitos de estar assentado no trono e de ser adorado pelos anjos perpetuamente. Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Morfê no grego, essa forma, a aparência, o ser, a natureza. Então o que aconteceu ali é que Jesus, sendo Deus, agora assumiu teve uma soma, a sua natureza divina, à natureza humana. Agora ele era um ser de duas naturezas. Essa é a primeira humilhação de Jesus, a encarnação. Desceu do trono para a manjedoura. Desceu da adoração para ser humilhado pelos homens, a encarnação. A segunda humilhação de Jesus no texto é que ele foi servo durante toda a vida, servindo ao próximo. É a humilhação da vida nessa terra. E em terceiro lugar, a terceira e última humilhação de Jesus foi a sua crucificação, que diz que ele foi humilhado, né, até a morte, e morte de cruz. Então, a tríplice humilhação de Jesus. Paulo, em Filipenses 2, versos 3 e 4, cita 3 problemas que influenciam os crentes. Se o irmão puder colocar para nós, Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por contenda. Esse é o primeiro problema. Nada façais por contenda. A expressão aqui no grego é eriteia, que traz a ideia de ambição, fazer por ambição. Eu vou fazer porque se eu fizer, eu vou ser reconhecido, vão me chamar, vão citar o meu nome, eu vou estar no cartaz como um apoiador, então eu vou fazer. Então é fazer por contenda, é fazer por ambição, por partidarismos, por rivalidade. Esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, é o problema da vanglória, ou por vanglória. No grego, kenodoxia, que traz a ideia de uma glória vazia. É querer fazer para a minha própria glória. Eu vou fazer para que as pessoas me elogiem. Isso é uma glória vazia, é uma glória vanglória. E em terceiro lugar, é o problema do egocentrismo, que nós vemos no versículo 4. Se o irmão puder passar para o 4.
Verso 4, isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui é o terceiro problema, é o problema do egocentrismo. É o problema do considerar apenas o que é propriamente meu, só pensar em mim mesmo. Então são esses três problemas que Paulo cita aqui, nesses 2 versículos: contendas, vanglória e egocentrismo. E aí, a partir do versículo 5, Paulo vai trazer a solução para esses 3 problemas a partir do exemplo e do ministério de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. A palavra usurpação, aqui no versículo 6, traz a ideia de que Jesus não teve a sua posição de Deus excelso e glorificado, algo que devesse ser retido a qualquer custo. Ele abriu mão dos seus direitos. E aqui está a solução para o primeiro problema, que é o problema da contenda, da rivalidade. Nós temos que aprender a abrir mão dos meus direitos, irmãos. Nós temos que aprender com Jesus a abrir mão do direito dele. Jesus tinha o direito de estar no trono, de ser adorado, mas ele abriu mão desse direito para se encarnar, para se humilhar na encarnação. E ele nos dá o exemplo aqui de abrir mão dos nossos direitos também. Eu não preciso estar certo o tempo todo. Eu preciso abrir mão dos meus direitos para que eu possa viver em paz com todos. Então a solução para as contendas é abrir mão dos direitos. E o segundo problema é a vanglória, e a solução para ele está na humildade. Sendo Jesus o maior ser que existe, o Criador fez-se uma criatura, humilhou-se a si mesmo. Ele é o maior exemplo de humildade. Então, para o problema da vanglória, nós temos o remédio da humildade, que vai quebrar a vanglória. E para o problema do egocentrismo, nós temos o exemplo de Jesus, que voluntariamente amou o próximo. Pensou não no que era propriamente seu, mas do que era do próximo. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Graças a Deus, irmãos, que Jesus não pensou em si mesmo, mas ele pensou em nós. E assim nós resolvemos o problema do egocentrismo. Parar de pensar só em mim, só nos meus, e pensar na igreja, pensar no meu irmão, no meu próximo. Assim nós resolvemos o problema do egocentrismo. Então esses 3 problemas aqui estão relacionados a uma consciência que não aprendeu a servir. Vamos mais. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia a preocupação dos seus discípulos, que se preocupavam com quem seria considerado maior. Lucas 22, 25 ao 27, se o irmão puder colocar na tela para nós. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus é o maior, mas ele diz: eu entre vós sou como aquele que serve. Por quê? Porque ele não veio para ser servido, mas para servir. E aqui nós entramos num problema sério, irmãos, uma crise no serviço. Eu costumo dizer que nós estamos enfrentando uma crise no serviço, na igreja. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, tempos turbulentos. A maioria dos crentes hoje não quer mais servir ao Senhor, não quer mais servir à igreja. Entregam cargo todos os dias. Não sei o porquê, o peso, mas parece que servir ao Senhor se tornou um fardo pesado. Parece que trabalhar na igreja, trabalhar para o Senhor, trabalhar para o reino de Deus se tornou um fardo pesado.
que nós possamos refletir aqui neste ponto sobre o exemplo servil de Jesus. Jesus não tinha problemas em servir, irmãos. Ele próprio disse em João capítulo 4, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é essa, aquilo que sacia a minha fome espiritual é trabalhar para o meu Pai que me enviou. Jesus não tinha problemas em servir, irmãos. Que nós possamos refletir aqui. Servir ao Senhor não é penoso, não é difícil, não é pesado. Deve ser prazeroso. Deve ser algo que sacia a nossa alma, que mata a nossa fome espiritual. Trabalhar para o Senhor com alegria. Então que nós possamos refletir, será que eu estou de fato sendo útil no reino de Deus? Ou será que eu estou sendo um fardo para a igreja, um peso para a igreja e um peso para o reino de Deus? Que nós possamos aprender com Jesus, que não veio para ser servido. Tem gente que está esperando na mão, né? Vem a mim. Não, é nós quem temos que ir. É nós quem temos de estar disponíveis. Nós precisamos de crentes como Isaías: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Eu estou disponível, usa-me. Nós estamos precisando de despertamento para o serviço, irmãos. Muitos estão escondendo o talento que Deus lhe deu. Mas Jesus vai requerer de nós. O que nós fizemos com o talento que Ele nos deu? Nós somos servos. E como servos, nós somos chamados a servir. E o que nós recebemos, nós devemos fazer. O que nós recebemos de graça nós devemos dar. O conceito aqui é estar disponível, estar pronto para servir e cumprir o ministério. Então, que essa lição possa nos fazer pensar. O Senhor Jesus, sendo Deus e Criador, veio para servir. E por que nós não podemos servir o próximo? Por que nós somos melhores que Jesus e não podemos servir na igreja? Todavia, Jesus e seu exemplo de humilhação, como nós já vimos em Filipenses 2, ensinou qual deve ser o espírito entre os discípulos. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. A humildade é a motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. Não pode haver na igreja diótrefes, irmãos. Diótrefes, como nós vemos lá em 3ª epístola de João. Diótrefes era um obreiro, mas era um obreiro mau. Era um obreiro que preocupava com a eritéia, com a sua ambição pessoal. Ele queria os holofotes para si. E quando João enviou alguns pregadores ali, ele se sentiu ameaçado. Vão tomar o meu lugar. Vão me substituir. E o que ele fez? Ele rejeitou aqueles pregadores, não aceitou no meio da igreja e começou a perseguir todos aqueles que apoiavam aqueles pregadores, inclusive o presbítero Gaio. É interessante que o irmão leia 3 João, e ali tem muitas aplicações nesse contexto. É um obreiro, era um servo de Deus, mas que estava sendo guiado por interesses pessoais. E será que não há isso no nosso meio hoje? Eu vou fazer porque se eu fizer, eu vou ser lembrado. Esses puxadinhos gospel, essas pontes no meio da igreja, não, uma mão lava a outra. No reino de Deus não tem isso, irmão. Não tem isso. No reino de Deus uma mão não lava a outra, não. Nós somos chamados não para competir, mas para cooperar. Então não deve haver na igreja o espírito de diótrefes, de competição. Não, eu tenho que fazer isso porque se eu fizer, a minha igreja vai estar na frente da outra. Eu vou ser lembrado. Eu vou receber menções. Isso é contenda, isso é vanglória, isso é eritéia.
Nós não podemos fazer nada no reino de Deus visando benefício próprio. Isso é egoísmo, isso é interesse pessoal. Nós não fazemos nada para que o nosso nome apareça, mas para que o nome de Cristo apareça. E aí, no nosso terceiro ponto, nós vamos fazer um pouco mais a fundo essa comparação entre o serviço humilde e a ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus sabia que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança. Nessas passagens, nós vemos os discípulos questionando entre si quem seria o maior dentre eles. Em uma outra passagem em específico, Tiago e João aparecem diante de Jesus e perguntam se eles, na vinda do reino de Jesus, poderiam um se assentar à direita e outro à esquerda no reino de Jesus, ou seja, posições de proeminência. Então, os discípulos tinham essa visão mundana, eles queriam essa posição de honra, essa posição de proeminência. E eles disputavam entre si. Não, eu imagino nessa disputa, né, Pedro dizendo, não, mas eu fui um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. E aí João dizendo, não, mas eu sou o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E aí eles disputavam entre si. No reino de Deus não é assim, irmãos. Nós não podemos brigar por posição. Às vezes essas disputas são tão fúteis, né? Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor ensinador? Não existe isso. Não existe isso. Cada um Deus usa de uma forma. Não existe um melhor que o outro. Não há competição. Não há um servo que é mais importante que o outro. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. O espírito da eriteia, né, da contenda, da ambição vazia e fútil por posição e prestígio, não deve prevalecer entre os seus discípulos. Tal passagem é uma poderosa advertência a todos os líderes cristãos. Então, irmãos, nós temos que ter muita cautela aqui. Muita cautela. Cuidado com a politicagem na igreja. O jogo de interesses. Se eu citar, eu vou ser citado lá na frente. Se eu fazer menção, eu vou receber um benefício lá na frente. Isso não deve acontecer no meio da igreja. Porque aqui, como já vem sendo enfatizado na lição, não há espaço para competição. Nós somos cooperadores, não competidores. Essa ideia de trampolim, né, de passar na frente dos outros, como se estivéssemos numa corrida, um contra o outro. Não, nós não estamos numa corrida de competição um contra o outro. Nós estamos numa corrida de bastões. Nós estamos passando bastões, uma geração após outra. E a nossa geração não pode perder o nosso foco, irmão. Nós não estamos aqui para disputar um com o outro, mas para pregar o evangelho. O próprio Senhor Jesus, ele enfatiza isso numa passagem muito interessante. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, olha, nós encontramos um homem que estava pregando em seu nome e nós o proibimos, porque ele não está conosco. E aí Jesus fala, não o proibais. Porque se ele está pregando, não deve ser proibido, né? Ele está conosco. Ele não está com o inimigo. Então, se ele está pregando a palavra, deixe que pregue. Não é uma competição. Eu não estou competindo com os outros. Então, nós não podemos ficar nessa competição fútil e vazia, buscando o quê? Proeminência. Porque quem tem que aparecer é Cristo, é Ele que está no elevado lugar. E é isso que Jesus nos ensina nessa parte em específico. Nós não somos competidores, nós somos cooperadores, como engrenagens, irmãos.
cada um cooperando a seu modo, cooperando para o desenvolvimento do reino de Deus. Uns na área de pregação, uns na área de ensino, uns louvando ao Senhor, cada um com o dom que Deus te deu, cooperando, partes de uma engrenagem. Nós também somos, irmãos, como quebra-cabeça. Cada um de nós somos uma peça de um quebra-cabeças. E num quebra-cabeças, irmão, não existe uma peça mais importante que a outra. Todas as peças são de igual importância, de igual valor. Nenhuma é mais importante que a outra. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões. A palavra aqui no grego é cismas, contendas e que dividem a igreja. Não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A palavra sejais unidos, essa frase no grego é katertismenoi, que traz a ideia de ser tricotados juntos. Oh, glória! De ser tricotados juntos. É literalmente isso. É como se você estivesse tricotando, você vai ajuntando os crentes. Nós não estamos aqui para viver dispersos, divididos, mas unidos. Esse é o contexto. É de estar encaixado. Uma tradução para catetismo é estar encaixado, estar junto, unido. Então, no reino de Deus, o que existe é hashtag tamo junto. Não é você lá e eu cá. Não, é tamo junto. Vamos mais. O caminho humilde de Jesus. Nesse episódio, ilustra-nos que o alicerce do ministério cristão não é o sucesso material ou a notoriedade. Não é porque o meu nome está no cartaz, não é porque eu sou o pregador mais conhecido do evento, ou por ambição, mas na capacidade de servir com humildade o próximo. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Não há espaço para disputas, fama e ambição no reino de Deus. Por meio do exemplo de Jesus, as consciências dos discípulos foram despertadas. Então, o caminho humilde de Jesus nos ensina também a não buscar honra para nós mesmos. Pelo contrário, conforme diz Romanos, nós devemos honrar, considerando uns aos outros superiores em honra. Eu sou o menor. Eu não quero ser o centro das atenções. Há pessoas que pensam que são o centro das atenções. Toda vez que ela vem na igreja, ela precisa receber uma oportunidade. Toda vez que ela vem no culto, é ela que tem que pregar. Se não pregar, fica chateada. O mundo não gira ao seu redor. Para essas pessoas, eu gosto de brincar, que elas precisam conhecer quem foi Nicolau Copérnico, que criou a teoria do heliocentrismo, um pensador renascentista. Ele que desenvolveu a teoria, junto com Galileu Galilei, do heliocentrismo, de que a Terra não é o centro do universo, mas que o mundo gira em torno do Sol. Essas pessoas precisam ouvir isso. O mundo não gira em torno delas. O mundo gira em torno do Sol, não em torno delas. Essas pessoas que pensam que são o centro das atenções, que querem os holofotes para si, não são discípulos de Jesus. Não estão seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, ele era mestre em desfocar de si o holofote. Quando falavam de quem era o maior, o que Jesus fez? Colocou no centro uma criança e disse: é necessário que vocês sejam como essa criança para entrar no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Jesus desfocava. Quem que é o maior? É uma criança. Mas é o menor. Mas no reino de Deus, esse é o maior. Então Jesus, ele era mestre nisso. Porque Jesus não queria holofotes para si. Quando estavam uma multidão apertando Jesus, pelos feitos que Jesus havia feito, o que ele fez? Ele saiu do meio da multidão e foi para o monte para orar. Porque Jesus não quer ser o centro das atenções. Jesus queria dar-nos o exemplo de humildade. Então, que nós possamos seguir este exemplo. Não buscar para nós a glória, mas tributar ao Senhor a glória. E um terceiro ponto, um convite à humildade. Somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno de Jesus. Vivamos diante de Deus e do próximo em serviço humilde em todas as circunstâncias da vida. Então, nós sejamos, irmãos, como garçons, como servos. Não por obrigação, como se fosse um dano, um peso servir o meu irmão. Não, tem que ser algo prazeroso. Eu tenho que ter prazer, irmãos, em poder servir, em ser útil. Coisa terrível, irmãos, é ouvir de Jesus, servo inútil, que não foi útil no reino, que não serviu, que não foi produtivo. Tudo que nós fizermos, irmãos, nós temos que fazer como para o Senhor, inclusive servir o nosso próximo. Então, que nós possamos ser como garçons, estarmos sempre prontos para servir, seguindo o exemplo do nosso Senhor, que veio para servir e não para ser servido. Jesus não veio para estar sentado no trono e só esperando as pessoas virem até ele. Não, Jesus ia até as pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus salvava as pessoas. Que nós possamos seguir este exemplo também de humildade, de serviço e de amor. Na nossa conclusão, irmãos, capítulo 3 de João nos aborda a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Compreendemos quem somos no reino de Deus seguindo o exemplo servil de Jesus. E que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Então, irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Deixar de lado as picuinhas, as contendas que não edificam, os falatórios profanos que não edificam, e seguir o exemplo de Jesus de serviço. Reforçando, nós não somos competidores. Nós não estamos competindo um com o outro. Porque se a igreja começar a competir um com o outro, ela vai se autodestruir. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Nós temos um só inimigo, Satanás e os seus demônios. Estes são os nossos inimigos. Nós precisamos cooperar, sermos tricotados juntos, estarmos unidos para vencer o reino das trevas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, espero que possa te ajudar na sua aula de domingo, que seja edificante, que você possa aí extrair lições para aplicar na sua aula. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças e te louvamos por tudo, por essa aula maravilhosa, por esse aprendizado que o Senhor nos permitiu, que possamos praticar e colocar, ó Deus, em prática nas nossas vidas diárias, no nosso relacionamento interpessoal com os nossos irmãos e irmãs da igreja. Que nós possamos ser úteis, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, te dê graça, te dê sabedoria para a sua aula de domingo.